E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Miyazaki, falando aqui diretamente do Japão. O meu canal é simplesmente falar sobre o cristianismo no Japão, sobre as igrejas no Japão e sobre tudo que tem a ver com a cultura e o cristianismo. E hoje não poderia ser diferente, eu quero falar um pouco sobre anime cristão. Isso mesmo, quero falar sobre anime cristão. Você já viu algum anime cristão? Você sabe o que é anime? Então, se você gosta da cultura do Japão, provavelmente deve gostar de anime. Agora, se você não gosta de anime, tem algum problema aí, algum defeito de fábrica. Normalmente, todas as pessoas que gostam da cultura japonesa gostam de mangás e animes. E o anime é famoso, as crianças amam, os jovens, adolescentes, os adultos amam anime. Todos aqui no Japão gostam de anime. E existem vários tipos de anime. Existem animes de guerras, ação, terror, comédia, suspense. E também nós poderíamos colocar uma categoria aí, que são os animes cristãos. Isto mesmo, eu quero falar de um deles, que é o Superbook. Aqui no Japão é conhecido como Anime Oyakugeki-jo, que numa tradução ficaria como animação teatral para pais e filhos, né? Tipo, fica aí, o que é esse anime? E em português é Superbook, no ocidente, nos Estados Unidos é conhecido como Superbook. Vamos conhecer um pouco da história por trás da produção. É interessante que a Tatsunoko, que é uma das produtoras de animes aqui no Japão, com vários animes famosos, eles começaram juntamente com uma outra empresa lá nos Estados Unidos, a CBN, a Christian Broadcasting Network, e eles fizeram uma parceria para produzir animes cristãos, animes que contassem a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E isso foram produzindo até que eles conseguiram terminar praticamente e começaram a passar na TV Tóquio, que é uma das principais TVs que manda anime para o Japão inteiro na década de 80. Então você imagine o alcance que eles tiveram na década de 80, em 81, para ser mais exato, em outubro de 81, eles começaram a produzir este anime nas televisões aqui no Japão, nas redes nacionais aqui do Japão. É interessante que nós sabemos que aqui no Japão o cristianismo é muito pequeno. Hoje é menos de 0,8%. Então, o público-alvo, que seria os cristãos, aqui no Japão não é muito o público-alvo, né? Então foi um público para todos. Só que o anime aqui no Japão não fez tanto sucesso. O anime foi fazer sucesso mais fora do Japão, para um mundo mais cristianizado, o Ocidente, que é praticamente todo cristão. Você tem os Estados Unidos, você tem ali o Brasil, que também foram alguns episódios dublados. Puxa, voltamos a nos encontrar depois de tanto tempo. Ele lembra. Se vocês estiverem em perigo, nós vamos... E este anime foi mais popular nos países fora. Então, Tatsunoko teve uma visão muito interessante, claro. Ele, como um grande produtor e vendedor, ele quis atingir um público além do Japão. Os japoneses tiveram a oportunidade de assistir esse anime na TV Tóquio, mas os países fora também tiveram a oportunidade de assistir também na sua própria língua. Então vamos entender um pouco do que se passa dentro do Superbook, da sua história, da sua sinopse, tá? Não vou dar muitos spoilers, mas é mais ou menos o seguinte. Existem 3 grandes personagens. O primeiro personagem é o Christopher Pepper, ou mais conhecido como Chris, que aqui no Japão é conhecido como Asuka Sho. Ele, juntamente com a sua amiga Joy, aqui no Japão ela é conhecida como Yamato Azusa. Eles estavam organizando uma biblioteca do seu pai, que seu pai era um grande cientista e tal, e eles estavam organizando essa biblioteca e lá eles acham um livro muito que chamou a atenção deles, pois brilhava. E então eles pegam aquele livro, tentam abrir de várias formas, não conseguem. Só que então eles têm um desejo demais de conhecer aquele conteúdo e o Chris fala simplesmente: eu quero conhecer este conteúdo, e faz com que o livro fale com eles. E não era simplesmente um livro, era a Bíblia, o grande livro, o super livro, Superbook. E eles começam a conversar com aquela Bíblia, com a própria Bíblia, e lá eles querem viver as aventuras que a Bíblia tem para lhes contar, que é: vivam comigo as aventuras da Bíblia.
para viver essas aventuras. Então ele e Joy, o Chris e a Joy, começam as aventuras da Bíblia. O mais interessante neste anime é que existe também um terceiro personagem, que é um personagem muito engraçado, muito divertido, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é o Gizmo, que é o robozinho. Aqui no Japão ele é conhecido como Zen Maedikake. É um nome um pouco difícil, mas ele é muito interessante, muito legal e é divertido, pois ele traz aquilo que na época estava fazendo muito sucesso, que eram os robôs. Nós podemos ter o Gundam, que é um grande anime aqui no Japão, conhecido por muitos aqui no Japão, que é o anime mais apaixonante para alguns japoneses. Eles vão para o Antigo Testamento, vão para o Novo Testamento, viajam nas histórias, eles entram nas histórias, eles estão numa viagem do tempo. Eles saem dali do presente e vão para a própria Bíblia e voltam para o passado. E lá eles conhecem vários e vários personagens. E a primeira temporada do Superbook, ela tem 26 episódios e que conta várias histórias, desde ali da criação, que é o primeiro episódio, até o que nós chamamos de Paulo, ali a sua conversão, e eles têm a oportunidade de vivenciar estas histórias juntamente com os personagens bíblicos, que é uma pegada muito interessante. Imagine você, cristão, tivesse a oportunidade de estar lá no Éden, conversando com Adão e Eva e dizendo para eles: olha, se vocês fizerem isso, vai dar problema no mundo, hein? Não façam isso, vocês poderiam avisar, né? É mais ou menos a pegada deles, que eles estão nas histórias, mas, claro, eles não interferem nas histórias bíblicas, né? Eles não participam das histórias interferindo ou mudando o resultado da história, que nós já temos a Bíblia ali, né? Que é inalterável, então eles fizeram essa pegada de não alterar as histórias, mesmo os resultados às vezes sendo ruim. Que é muito interessante, você tem a história de Babel, você tem a história de Noé e outras histórias da Golias. E aí eles vão fazer uma segunda temporada com mais de 26 episódios, que é o Superbook 2, a segunda temporada do Superbook, que é muito legal, com uma pegada nova, que aí eles gastam um pouco mais de tempo com personagens um pouco mais diferentes, que começam umas histórias mais divertidas também. Só que também existe o Thundera House, ou a Casa Voadora, que conta a história também, só que de uma outra pegada, com muito mais episódios do que o Superbook, que é uma casa viajante do tempo. Todas as pessoas que vivem dentro da casa, elas viajam no tempo e a casa viaja junto com eles. Então eles tentam voltar para o presente deles, mas eles são sempre voltando para as histórias bíblicas, e as histórias bíblicas eles tentam retornar aqui para o presente. Só que o Thundera House, ele tem uma pegada só do Novo Testamento, só as histórias do Novo Testamento. Então, não tem história do Antigo Testamento, então ele conta as histórias desde o nascimento de Jesus e um pouquinho mais para frente. E esta é a principal diferença do Thundera House para o Superbook 1 e Superbook 2. Claro, nós sabemos que, cronologicamente falando, você tem o Superbook 1 primeiro, e entre eles você tem um Thundera House e depois você tem o Superbook 2. Então, se você quer conhecer as histórias do Novo Testamento, começa pelo Thundera House, que é também tudo produzido pela mesma produtora. Agora, se você quer conhecer várias histórias da Bíblia, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, comece pelo Superbook 1 e depois o Superbook 2. Tá? Thundera House é mais voltado para as histórias que acompanham com os discípulos, Jesus e seus discípulos, nesta pegada. Agora, para falar um pouco mais do Superbook, voltando no Superbook, é interessante que em 2011, isto mesmo, meus amigos, volta o Superbook, parado depois de muitas décadas, de muito tempo, pois terminou em 84 e depois de muito tempo eles fazem de novo um Superbook, isso mesmo, um remaker, só que com uma outra pegada, só que só os americanos participam desta produção. E eles vão produzir um anime em 3D, nós chamamos em 3D aquelas computações gráficas maravilhosas, com histórias incríveis, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse. E você pode ver vários episódios hoje na internet, porque eles disponibilizaram
Algumas vezes tem também no YouTube, se vocês procurarem Superbook em português, vai ter várias histórias. Só que é muito diferente das primeiras temporadas na década de 80, pois na década de 80 o gráfico é um pouco diferente, naquela antigão. Então as crianças hoje em dia não estão acostumadas com aqueles gráficos antigos. Eu e você, como sou um pouco mais velho, né? A gente está acostumado a ver esses animes antigos, né? Como Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball lançar, os Cavaleiros dos Zodíacos, naquela pegada mais velha. Hoje as crianças não estão acostumadas a ver isso, elas querem tudo no 3D, tudo digital, computação gráfica. Então, eles produziram este Superbook, que as histórias estão mais incríveis, é um pouco mais moderno, você tem o Chris ali mais moderno, você vê ele andando de skate, de patinetes, digital, computador, celular, coisa que na época não tinha. Claro que o Superbook 2, aqui no Japão, ele é um nome um pouco diferente, não é conhecido como Superbook, é conhecido como Passonaru, né? Passonaru Computer, que é mais ou menos de computador, tem a ver tudo com computador, computação gráfica, né? Que é personal computer. É essa, né? Essa história deles. E aqui nesse novo Superbook é tudo mais moderno, né? 2011, então eles querem contar uma história mais moderna, claro, com a mesma pegada. Crianças com robô que voltam ao passado e estão lá na Bíblia, conhecendo personagens bíblicos, vivenciando juntamente com eles as histórias bíblicas. Você tem neste novo Superbook, que foi relançado desde 2011, vários episódios até o Apocalipse, que é incrível, que é assustador. Quando lançou o episódio do Apocalipse, foi assustador. Vocês vão ver o diabo lutando contra Jesus, você tem uma pegada bem louca, que eu acho que é muito diferente dos que nós já imaginamos, porque o Superbook ele sempre vai terminar ali numa história do Atos dos Apóstolos, mas sempre é mais ou menos nessa história aí. Então, eu acho que esse novo Superbook traz uma mensagem muito mais legal. Claro, eu gosto mais dos antigos, dos novos, aquela computação gráfica. Não sei se vocês assistiram Cavaleiro dos Zodíacos, o novo Cavaleiro dos Zodíacos em computação gráfica, é um pouco diferente, né? Mas mais ou menos naquela pegada. E tem feito muito sucesso aqui no Japão. Muito mesmo. Existem aplicativos, existem livros, existem vídeos. Você pode comprar os DVDs, tudo completo do Superbook, que aqui é distribuído pela Inochi no Kotobasha, que é uma das principais publicadoras de livros e de DVDs aqui no Japão cristão. Então, é sobre este Superbook que eu queria falar com vocês e compartilhar com vocês. Então, volta aqui, ó. Se você é cristão e gosta de anime, este Superbook é um anime que eu indico para você. E se você tem um amigo que não é cristão e gosta de anime, cara, manda para ele esse anime. Fala, olha, tem um anime cristão, dá uma olhada aí. Você vai gostar da história. É uma história um pouco infantil, mas eu acho que você vai gostar para você entender um pouco da história da Bíblia. É uma forma de evangelizar. E aqui no Japão é sempre usada no departamento infantil para ensinar as crianças a história da Bíblia. Nós sabemos que hoje as crianças elas gostam de assistir, gostam de ver animes, gostam de ver desenhos animados e, claro, para ela não ver qualquer desenho animado, por que não colocar para eles um Superbook que é cristão e tem a ver com o Evangelho e elas podem aprender sobre o cristianismo, sobre as histórias da Bíblia e conhecer histórias da Bíblia e várias histórias que hoje muitos adultos não conhecem. Então, essa é a dica de hoje. É isso aí, pessoal. Curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos e saiba que dentro do mundo dos animes existe um anime cristão chamado Superbook. Anime no Yaku Gekijo. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Falou!